Davi, ele era pastor de ovelhas. Tá? Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhinhas de quem? Ele cuidava das ovelhinhas de seu pai. Só que Davi, durante o tempo que ele estava cuidando das ovelhinhas do seu papai, ele precisou enfrentar muitas batalhas. Certo? Davi, ele era pastor e cuidava das ovelhinhas. Só que um determinado momento da vida de Davi, Davi estava no campo pastoreando as ovelhinhas do seu papai, e ele ouve um rugido muito forte e assustador. Davi ficou com medo? Não. Mas Davi, ele precisava proteger as ovelhinhas. Davi, ele era protetor. E ele protegeu as ovelhinhas como? Matando um leão. Muito bem. Matando um leão. Davi precisou matar o leão. Mas quando Davi matou o leão, ele mostrou que ele era valente. Né? Davi, ele era valente. Isso agradava ao Senhor. Nós não podemos ter medo. Quem tem medo aqui, levanta a mão. Tem medo, né? Tia Cleane, eu não posso ter medo? Pode ter medo sim. O que não pode é deixar que esse medo te impeça de enfrentar o medo. Entendeu? Eu tenho medo, mas eu vou vencer meu medo. Não vou ficar com medo sempre. Eu vou vencer. E Davi fez isso. Imagina, já pensou, gente? Olha lá, crianças. Davi lá no pasto, mas eu só estava vendo as ovelhas. E ele ouviu aquele rugido tão forte. Imagina o susto de Davi. Mas Davi foi escolhido por Deus. E se quando somos escolhidos por Deus e temos Deus sobre a nossa vida, nos tornamos corajosos. E Davi foi lá e disse: leão, peraí, tu não vai comer minhas ovelhinhas, vou te matar. E matou. Venceu a batalha contra o leão e se tornou valente, né? Então foi só isso que Davi fez? Não. Davi enfrentou outra batalha no pasto. Alguém lembra aí? Peraí. Lá do outro lado da tia, ele enfrentou o urso. E mais uma vez ele estava pastoreando e escutou o rugido de urso. Ele ficou com medo? Ele foi mais uma vez corajoso, não foi? E ele fez o que com esse urso? Matou o urso novamente e ficou vitorioso, né? E agora? Davi tinha enfrentado seus medos, sim ou não? Sim! E nós? Quem tem medo de dormir sozinho? Tem medo de dormir sozinho? Eu continuo aqui pra frente, eu não prestei atenção quem foi. O Henrique? Mas, e agora, Jacqueline? Eu morro de medo de dormir sozinho. A mamãe põe eu pra dormir e eu choro. Por que eu choro, Jacqueline? Por que eu tenho medo? Por que tem medo? Porque está faltando uma coisinha. O que Davi tinha? Primeira coisa que Davi tinha era Jesus no coração. Ele amava Deus e ele sabia que Deus iria proteger ele. Assim nós devemos ser. Devemos entender e aprender que ao dormirmos, primeiramente, antes de dormir, tem que fazer o que, crianças? O quê? Tem que orar. Para pedir a proteção de quem?
de Deus. Quando nós oramos, nós dormimos bem. Mas quando não oramos, quem já teve pesadelos? Porque não orou. Aí Papai do Céu ficou esperando a gente orar por ele. Nós não oramos, tivemos pesadelo. Mas a tia Cami continua dizendo que é normal sentir medo. Mas se nós estivermos Deus, seremos o quê? Corajosos. Muito bem, seremos corajosos. Então é normal. Pais, papai e mamãe às vezes sentem medo também. Mas os papais, eles também sabem que tem Deus para cuidar deles. É isso? As mamães, quem sentiu medo, mamãe? Nem uma avó, a irmã, já sentiu medo. Mas você confiou em quem, mãe? Em Deus, entenderam, criança? Tem que confiar em quem? Em Deus. Mas foi só essa a batalha de Davi? Teve uma batalha grande, não foi? Teve uma batalha bem grande. Na época que Davi era pastor, o povo de Israel estava lutando numa guerra. Alguém sabe contra que povo? Eu ouvi um adulto soprar para cá. Papai e mamãe não podem soprar. Não pode soprar, tá sim, mas foi sim. O tio soprou certinho, tá? Foi os filisteus. Só que os filisteus tinham uma arma diferente. Uma arma que para os olhos do mundo era muito poderosa. Quem sabe que arma era essa? Falaram junto no Dona Pirulito. Então, era quem? O gigante. Como era o nome desse gigante? Golias. O gigante Golias. Mas, poxa, Davi era tão pequenininho, né? Mas será que Davi ficou com medo ao olhar aquele gigante? Porque ele estava com Deus, né? Ele confiava em Deus. Porém, vamos voltar lá na história. Davi chegou no pasto e o seu papai pediu para ele levar alimentos. Para quem? Não vou dar porque são para os irmãos deles que estavam onde? Na guerra. Muito bem, os irmãos estavam na guerra. Quando Davi chegou lá, vocês já acabaram de entender que Davi ele era um menino, um jovem que ele não tinha medo, né? Quando ele chegou lá, Davi ficou muito aborrecido. Ele começou a dizer: quem é este homem? Quem é este homem para afrontar o povo de Deus? Ele não aceitava que afrontasse o povo de Deus. Assim nós temos que ser, criança. Nós não devemos deixar que o nosso adversário nos afronte e nem afronte o nosso povo. Então, quando vocês estiverem na escola, brincando na rua, que alguém falar contra o nosso Deus, não aceite. Você já pode dizer não. Você não pode falar do meu Deus, porque o meu Deus ele é poderoso. Entenderam? Sim? Davi chega lá e ele estava naquela peleja com aquele gigante tão grande. O que nós vamos fazer? Já não tinha mais nenhum soldado para enfrentar aquele gigante. Todos tinham medo. Mas Davi tinha? Davi não tinha medo. E ele disse, ele se ofereceu ao rei e disse que ele iria até o gigante. O rei até ofereceu. Quem sabe como é que se vai para a guerra, sabe que tem que
porque ele tinha, e ele era um homem corajoso e destemido. Então Davi pega e vai. Alguém sabe o que foi que Davi falou ao sair? Que ele não precisava de armadura porque ele ia em nome? Não. Não sopraram essa, não pode soprar. Não. Ele ia em nome do Senhor dos exércitos. E quando Davi se apresenta a Golias, quem imagina, não dá, ó Golias vindo, tão nanico, porque assim que nós chama, né? O coleguinha que é baixinho, tão nanico, vai só apanhar, vai morrer. E Davi olhou para ele com autoridade, crianças, e disse: tu vem com espadas e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E Davi foi corajoso, destemido, para enfrentar aquele gigante. Mas o que Davi levou? Uma espada? Uma funda. Alguém sabe o que é uma funda? O estilingue. Qual, crianças? Não vou dizer que não. É mais ou menos isso daí. O estilingue também é uma baladeira, então nós vamos ficar mais ou menos por aí, tá, crianças? E ele pegou 5 pedrinhas ao passar pelo rio. E ele foi dizendo: tu vem a mim com a espada, mas eu vou a ti em nome dos exércitos. De novo, tu vens a mim com a espada e eu vou a ti em nome do Senhor. Aleluia! Em nome do Senhor dos exércitos. E Davi foi. Presbítero, E aí ele aquela funda, ele pegou, colocou a pedrinha ali. Essa para se inscrever no De canal. novo. Pode Mais ver uma alto. vez. Mais uma. Dá o like. E atacou e atirou. E a pedra foi onde? Na testa do gigante. Mas se eu jogar uma pedrada na cabeça da tia Marilene, eu pegar uma pedra, a tia Marilene vai morrer? Sim ou não? Sim ou não? Não. Tia Marilene não vai morrer. Mas naquela pedra que Davi tinha, ele disse que ele é em nome de quem? De quem? Do Senhor dos exércitos. E naquela pedra estava o poder do Senhor dos exércitos. E ele, quando ele atingiu o gigante, com o poder que estava sobre aquela pedra, o gigante caiu, Você que vai assistir esse vídeo machucou a cabeça mais ainda nesse canal no YouTube, e se inscreve, deixa o like e assina o sino de notificação para você ser um dos primeiros que vai assistir. Foi Deus. Nos ajude, compartilhe. Foi o poder de Deus, porque Davi, como homem destemido, ele acreditou no poder de Deus. E em todo momento, quando você for ler a Bíblia, for ler a historinha de Davi, lá vai estar contando que ele sempre diz: tu vens a mim com a espada e com lanças, mas eu vou a ti em nome de quem? De quem? Do Senhor dos exércitos. É em nome dele que Davi venceu, né? E Davi, ele foi corajoso, destemido, vitorioso e venceu. E pôde ganhar aquela batalha para o povo de Israel. Entenderam? O que matou o gigante? Foi a pedra? Foi o quê? O poder de Deus.
Foi o poder de Deus. Davi, ele confiava em